Vamos orar? Amém. Aleluia. Deixa eu abrir um salmo aqui. Salmos 16 diz assim: Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque nós confiamos no Senhor e, como diz o salmista, não temos outro bem além de ti. Por isso, Senhor, manifesta a tua glória nesta noite, neste culto de louvor, de adoração ao teu santo nome. Nós te bendizemos porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Pai, que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado mais uma vez nesta noite. Nos revestimos da armadura de Deus e do poder que é no nome e no sangue de Jesus e declaramos que a sua vontade e somente a sua vontade pode prevalecer sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aí. O Ministério de Louvor já está pronto. Amém. Pastor Mauro vai estar ministrando. Nós já voltamos com a palavra. Está escrito na palavra de Deus que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Profetizem na sua casa que Deus tem para a sua família, para a sua casa, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a sua igreja na face da terra, um novo tempo, um tempo de restituição, um tempo de bênção. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar a glória dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Louve e adore aí em nome de Jesus.
casa será maior que a primeira, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, profetiza, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor, o grande eu sou, diz o Senhor, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós tenhamos essa esperança viva de que sempre haverá algo novo e melhor, e a glória da segunda casa será maior que a primeira. Significa que Deus tem coisas maiores e melhores para nós, em todos os sentidos, mas especialmente nós queremos profetizar sobre o ministério, sobre a igreja e também sobre a sua casa e família, porque muitas vezes você está preocupado agora com o isolamento. Quando acabar o isolamento, o que vai ser, o que não vai ser melhor, ponto. Profetiza isso e vai ser melhor do que antes, amém? Em nome de Jesus. Quero falar hoje sobre graça, a maravilhosa graça de Deus, amém? Então, 2 Coríntios 12, 9, ele fala assim: minha graça é suficiente para você, ou minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então que o Senhor nos dê sabedoria e graça para aprendermos a palavra dele em nome de Jesus. Então se nós pedirmos para um crente, um evangélico, um cristão falar a respeito de definições, o que é graça, vamos falar salvação, dom imerecido, perdão dos pecados, amém? Tá certo, tudo isso está certo, não tem nada de errado aí, porque é isso que nós aprendemos, sempre aprendemos, que a salvação é pela graça, que salvação é um dom imerecido, que pela graça nós somos perdoados pelo Senhor, né? E a grande maioria da igreja vai falar isso, e só 2% mais ou menos dos crentes vão falar que graça é o revestimento do poder de Deus, amém? Porque você fala assim, revestidos do poder de Deus, não é isso que nós aprendemos? Se revestir do Espírito Santo, se revestir da graça de Deus. Então, se nós formos lembrar de Adão e Eva, Adão e Eva, eles estavam na graça, eles estavam na presença do Senhor, revestidos da graça e do poder de Deus. E de repente, quando eles pecaram, eles se viram nus. Antes eles não se viam nus, porque eles estavam vestidos, revestidos da graça. Sem a graça é como se tirasse uma roupa, uma cobertura, e eles se viram nus, não é? Então, na questão espiritual, quem está sem a graça ou fora da graça, sem o revestimento da graça, é como se estivesse nu, espiritualmente falando, amém? E quando Deus se refere à sua graça, ele também se refere a ela como o seu revestimento de poder, porque ele fala aqui, a palavra fraqueza, ela significa incapacidade. Então ele está dizendo que a minha graça é o meu revestimento de poder, e esse poder, essa graça, ela se aperfeiçoa nas situações que estão além, acima da nossa capacidade, que fogem do nosso controle, na nossa fraqueza, na nossa incapacidade
de solucionar aquela questão ou de administrar aquela questão, amém? Por isso ele fala, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua incapacidade de fazer algo. Aí sim é que o poder de Deus vem e nos capacita, amém, queridos? Em nome de Jesus. Segundo Pedro 1, 2 e 3 fala, a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. E fala, seu divino poder, falando da graça, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então Pedro está citando aqui a graça como seu divino poder. Então nós precisamos encontrar esse recurso que Deus tem nos dado, que é essa graça, porque muitas pessoas acham assim, a graça, quando se fala da graça de Deus, ela acha assim, eu vou pecar, mas depois eu peço perdão e Deus me dá graça e tudo mais. Tratam graça como uma coisa muito vulgar às vezes, muito barata, não é? Não quer porque a palavra graça que é de graça, né? Então nós precisamos desse revestimento, desse poder de Deus, dessa graça que nos capacita a vencer aquilo que nós não temos essa capacidade. Então o poder de Deus é que nos capacita. Então veja que se poucos cristãos conhecem essa verdade, isso é um problema. Conhecer a graça como dom imerecido, como salvação, é uma bênção. Mas não conhecer a graça como um revestimento do poder de Deus é um problema. Por quê? Porque as pessoas acabam lutando, os crentes acabam lutando ou tentando seguir uma vida santificada, renovada, transformada, mas agora, sem o conhecimento que a graça é o poder de Deus, ele acaba tentando na própria força e acaba não conseguindo, tá entendendo? Então, veja que essa necessidade de ter essa graça, esse revestimento do poder de Deus, porque nós não podemos vencer as guerras espirituais com a nossa própria força. Isso vai levar ao quê? A uma frustração. Você vai falar, eu tento e não consigo. Eu caio sempre no mesmo pecado. Eu caio sempre no mesmo problema. Isso frustra. Isso a gente acaba achando que Deus não nos ama, que Deus não, a gente orou e Deus não cuidou da gente, né? E aí o que acontece é que vem derrota. E aí você se levanta. Aí você está na tua força. Aí o que acontece? Mais uma derrota, porque na sua força você não vence. Então veja que se você tem um carro e não tem combustível, ele não vai sair do lugar. Então nós precisamos dessa graça para vencermos essa unção, esse poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, tá entendendo? Então quando você não entende isso, quando você não busca a graça como um revestimento do poder de Deus sobre a sua vida, através do Espírito Santo, claro, né? Você vai lutar e vai perder e vai se frustrar e vai conhecer derrota em cima de derrota. Então nós precisamos nos aprofundar um pouco mais no conhecimento dessa graça que Deus fala, desse poder ilimitado, né? Dessa renovação de força e desse revestimento. Então veja que a graça, ela é uma influência de Deus, uma influência divina sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, né? Que tem um reflexo na nossa vida. Quando fala coração, hoje na nossa escola bíblica dominical, falamos sobre fé. Fé não é aqui, entender aqui. Fé é descer aqui, no coração. Então, quando nós falamos que
a influência da graça, a graça é uma influência divina, não no nosso intelecto, mas no nosso coração. Aí sim vai produzir reflexo na nossa vida no dia a dia, vai produzir atitudes corretas, palavras corretas, sentimentos corretos no nosso dia a dia, amém? Então é um reflexo externo daquilo que está no nosso coração. Nós não podemos achar que basta falar e pronto. Nós não podemos achar que Deus vem, faz a obra e a gente não muda nada. Isso não acontece. Então, a parte externa reflete o que está dentro. A boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então, nós precisamos ter a transformação do nosso coração, do nosso caráter, né? Para que nós possamos, então, refletir em boas obras a nossa mudança de vida. Amém? Bom, eu quero falar para você que o apóstolo Tiago, ele escreve assim, Tiago 2,18: mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé aqui ela também é trabalhada, né? Quando nós aprendemos sobre fé, deixa eu olhar aqui uma marcação que eu fiz, né? Nós estudamos sobre fé, então essa semana foi falado muito sobre fé, e fé, veja que quando nós acreditamos na palavra, a palavra ela se manifesta. Como? Quando você não só guarda na mente, mas desce ao coração, e essa fé ela traz a graça de Deus. A palavra traz a vontade de Deus, traz o poder de Deus. E quando você devolve para Deus essa palavra carregada de fé, aí então o poder dele vem e se manifesta. Amém? Então quando você fala, mostra-me a tua fé, ele está mostrando assim, mostra a glória de Deus sobre a sua vida, mostra o poder de Deus sobre a sua vida, mostra a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Então ele está dizendo que a fé ou a graça sem as obras ela é morta. Por isso nós temos que manifestar essa mudança interior em atitudes externas, em mudança de vida, mudança de comportamento, em dando frutos para o Senhor. Amém? Então quando ele fala para você mostrar as obras, ele está dizendo para você mostrar a evidência do poder de Deus, para você mostrar a glória de Deus, essa graça de Deus, esse poder, esse revestimento através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, sem fé, sem crer, não há graça. Se você não crer, em Romanos 5,2 fala: obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Amém? Então veja, nós temos fé na palavra, nós temos fé em Deus, nós agradamos a Deus pela fé, porque cremos no Evangelho, e agora está dizendo que nós temos acesso, pela fé, nós temos acesso à graça. Então veja que nós temos que acreditar que essa graça, que é o revestimento de Deus, do poder de Deus, está liberada para nós. Então nós temos que acessar esse poder pela fé. Então obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Então quando você crê na graça, é pela fé que você acessa ela. Se a graça é o revestimento do poder de Deus, é pela fé que você se reveste desse poder. Não é só da armadura, revestivos da armadura de Deus. É pela fé, aí está falando de uma proteção, está falando
do capacete, da couraça, do cinturão, da sandália, da espada, do escudo. Tudo bem, são elementos que lembram o poder de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus e como você deve usar isso. Agora, nós não podemos deixar de nos revestir diariamente dessa graça. Então, o texto bíblico também nos ensina que nós temos que orar para achar graça aos olhos das pessoas. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que olhar para nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia, com olhos de favor, tá entendendo? Essa graça que eles têm que ver em nós. Eles têm que ver em nós o poder de Deus. Nós temos que achar graça aos olhos deles. Ou seja, quando olharem para nós, eles precisam ver Jesus em nós, o poder de Deus em nós, esse revestimento de Deus em nós. Então nós precisamos aprender e lembrar que a graça é um dom, né? Com que nós temos aprendido, nós vamos ampliar o nosso conhecimento. Então, salvação é um dom da graça. Então, a graça é um dom, salvação é um dom da graça. O perdão é um dom da graça. A cura é um dom da graça. Tudo vem do poder de Deus. A provisão é um dom da graça. Então, receber a natureza de Deus é um dom da graça. A natureza de Deus vem e se manifesta em nós. E nós passamos a fazer parte da natureza de Deus, e a natureza de Deus passa a fazer parte da nossa essência. Então, o revestimento do poder é um dom da graça. Então, nós precisamos buscar essa graça, poder, presença, revestimento, manifestação da glória, dom, para que nós tenhamos sucesso naquilo que nós fazemos. Mesmo declarando a palavra, se você não entender que precisa da graça e do poder de Deus, desse revestimento de Deus, a chance de dar errado é muito grande. A chance de se frustrar é muito grande. A chance de cair é muito grande. E isso, o inimigo está só esperando ao derredor, buscando quem possa tragar. Então, você precisa desse revestimento para guardar suas emoções, para guardar a sua mente, para guardar a sua vida, né, em Cristo, estar escondido em Cristo, debaixo da graça. Adão e Eva estavam nus fisicamente, mas espiritualmente estavam revestidos dessa graça, revestidos desse poder de Deus. Então, eles não se viam nus. Quando eles perderam esse revestimento da graça, por causa do pecado, eles se viram nus. É triste, né? É triste isso. Quantas pessoas viviam um evangelho pleno, cheio de bênçãos, e hoje estão nus. Estão sem a graça, sem o revestimento do poder de Deus, vivendo no pecado, vivendo na religiosidade, vivendo na mentira, né? Mas nós precisamos buscar esse revestimento. Então, todas as coisas são manifestações do seu favor sobre nossas vidas. Então, cada uma delas são imerecidas. O que eu falei a salvação, do perdão, da cura, da provisão, da natureza de Deus e desse revestimento da graça. É tudo imerecido, mas tudo vem da graça. Amém? Se você falar, eu mereço ser salvo. Não. Ninguém merece, mas pela graça. Está entendendo? Então, veja que são favores que nós não merecemos, perdão, salvação, cura e etc. Mas que o Senhor manifesta o poder dele, o dom dele, o dom gratuito de Deus, que é a salvação, a vida eterna. Então, com relação a esse revestimento de poder, a graça, ela nos dá a capacidade de ir além da nossa capacidade natural.
Então, naturalmente, nós temos um limite. Cheios da graça de Deus, nós superamos esse limite. Nós vamos além do que somos capazes, porque o sobrenatural vem sobre nós. O revestimento do poder de Deus vem sobre nós. Então, nós vamos além da nossa capacidade humana, além da nossa capacidade intelectual, além da nossa capacidade emocional. Nós estamos revestidos do poder de Deus. Então, não existe limites para Deus. E aí sim, nós podemos viver uma vida sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Então, nós não tínhamos a capacidade de nos libertar do inferno. Nós estávamos amarrados ao pecado e fadados ao inferno. Mas a graça nos libertou. Amém? Nós não deveríamos viver em liberdade, mas a graça nos capacita a viver em liberdade. Porque o que acontece é que quando a pessoa é liberta e ela não se reveste desse poder de Deus, a chance de cair é muito grande. Então ela não vive a liberdade, mas nós só vivemos a liberdade que o Senhor conquistou para nós, revestidos da graça de Deus, revestidos do poder de Deus, porque Ele fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro você tem que se sujeitar a Deus, obedecer a Deus, se encher de Deus, estar revestidos da graça de Deus, e aí quando o diabo vem, você resiste a ele e ele foge. Amém? Então nós podemos viver a liberdade quando nós estamos revestidos dessa graça. Amém? Então, nós não podíamos mudar a nossa natureza, mas a graça fez isso, mudou o nosso caráter. Aquele ditado antigo que diz: pau que nasce torto, morre torto. Querido, tem gente que fala assim: uma vez ladrão, sempre ladrão. E a Bíblia fala que roubava, não roube mais, deixe de ser ladrão. Né? Quem mentia, não minta mais, deixa de ser mentiroso. Como é que você consegue tudo isso? Pela graça. Amém? Pelo revestimento do poder de Deus. É um revestimento que muda a nossa natureza, que muda o nosso interior, que muda o nosso caráter e faz de nós, homens e mulheres, mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos ama. Amém? Então nós não temos a capacidade de viver uma vida santa. Deus fala: sede santos, como eu sou santo. Nós não temos essa capacidade, mas a graça nos capacita. Por isso, ela é chamada de maravilhosa graça, porque essa maravilhosa graça é que tem o poder de transformação do nosso ser. Porque por nós mesmos nós não somos capazes. Por nós mesmos nós não somos capazes de resistir à tentação, não somos capazes de enfrentar os ataques do inimigo, não somos capazes de dizer não à nossa própria alma, à nossa própria vontade. Mas a graça do Senhor que nos basta, o poder dele que nos reveste, aí sim, ele nos dá essa unção, nos dá esse poder, nos dá essa força de vivermos uma vida santa no Senhor. Em nome de Jesus, busque essa graça, busque esse revestimento. Não é só, pela graça sois salvos, pela graça o Senhor me perdoou, pela graça eu vou entrar no céu, né? Pela graça eu vou ser curado. Não é só isso, é o poder. Então não tem como você enfrentar o mundo espiritual sem esse revestimento. Não tem como você vencer as suas guerras sem esse revestimento da graça de Deus, sem esse poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, esse poder de Deus que se aperfeiçoa naquilo que nós não somos capazes de fazer. E aí sim nós vamos conseguir vencer as guerras, nós vamos conseguir andar em santidade, nós vamos conseguir
é ser cheios desse amor, receber o perdão, receber a cura, receber a provisão, receber o dom da graça de Deus, em nome de Jesus. Deus fala, busque os melhores dons. Receba aí o dom da graça. Amém? Em nome de Jesus. Porque assim você está fortalecido. Assim você está revestido do poder de Deus. E assim você pode resistir ao diabo. E ele não vai poder te derrotar. Você vai concluir os seus projetos. Você não vai viver de derrota em derrota, mas de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. Tem crente hoje em dia que só vive de derrota. Derrota, derrota, derrota. Mas nós temos que viver de fé, fé, fé. De fé e glória, entendeu? De fé em fé, de glória em glória, nós vamos vencendo. Isso só é possível revestido do poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus, busque isso. Busque mais de Deus. Busque essa força para vencer o mal. Chega de derrota. Chega de frustração. Chega de ficar dando ouvidos à voz do sepulcro, a vozes do inferno. Chega de ficar ouvindo crentes desviados. Está entendendo? Chega de ficar ouvindo crentes religiosos que não sabem nem o que é andar por fé, que só quer que me dá, me dá, me dá, baseado não no Deus provedor, mas na provisão, que só sabe contar quanto dinheiro tem para saber se está garantido. Nossa garantia não está no dinheiro que está no bolso, nossa garantia está no Deus que é dono de todas as riquezas, está entendendo? Que é o Senhor do céu e da terra. Então, em nome de Jesus, pare de ouvir a voz que vem do inferno. E às vezes, essa voz que vem do inferno usa pessoas que você ama, viu? Usa amigos, parentes, família, gente próxima. Mas o que não vem de Deus, baseado na palavra, repreende em nome de Jesus. Não aceite, quebre as palavras malignas, quebre as palavras negativas e ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus. Sabe por que as coisas estão muito erradas para muita gente? Por causa da cobiça. Onde que você cai? Aonde você cobiça. Onde que o diabo te engana? Aonde você cobiça. Então passe a olhar para Deus e cobiçar, desejar, no bom sentido, a graça, que aí o diabo não vai te roubar, porque você vai estar cheio do poder de Deus. Agora, você é enredado, enganado, seduzido por aquilo que você já tem escondido aí no seu coração. Eu falei hoje de manhã que às vezes você fica surpreso em ver noticiário de TV falando que alguém ainda caiu no golpe do bilhete premiado. Não é? Eu falo, como é que pode? É porque a pessoa tem a cobiça do dinheiro. Está entendendo? Porque a pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus. Aí cai no golpe. É aí que a pessoa cai. Está entendendo? Então, limpe seu coração. Vença os seus desejos naturais, carnais, revestido da graça de Deus. Libere perdão. Receba perdão pela graça. Receba a salvação pela graça. Mas receba também o revestimento do poder de Deus pela graça. A graça é dom, a graça é poder, e nós precisamos de fé. Mas se você não tem essa graça, esse poder de Deus sobre a sua vida, até mesmo a sua fé, ela fica inoperante. Está entendendo? Então, esse dom nos capacita a crer, esse poder nos capacita a viver o Evangelho e a romper em santidade. E não vivermos de derrota em derrota, mas vivemos de fé em fé, declarando que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Em nome de Jesus, hoje Deus está derramando esse dom da graça. Aí onde você está, receba esse dom da graça. A graça que é o revestimento do poder de Deus, para que você ande em santidade, para que você ande
de fé em fé, de glória em glória, e superando as barreiras que o inimigo tem levantado. Amém? Em nome de Jesus, eu quero, daqui a pouco nós vamos orar. Eu quero que o pastor Mauro venha e comece a ministrar o louvor, porque eu quero ministrar com você durante esse louvor, para que essa graça venha e toque na sua vida. Derrama
dom da graça, o revestimento do poder de Deus, a manifestação da sua essência seja derramada sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Porque tem muitos de nós lutando na própria força, dando murro em ponto de faca, sendo derrotado, sendo frustrado. Mas a partir de hoje, nós vamos buscar esse revestimento, buscar essa graça, buscar essa revelação, buscar esse dom, para não lutarmos mais na nossa força, porque a nossa fraqueza fala daquilo que somos incapazes, e o teu poder fala que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Deus, essa graça venha sobre nós e nos revista, para vencermos, para não cairmos, para não desistirmos, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que você busque cada vez mais esse revestimento. E quando você perceber que algo não está andando certo, você se arrependa, peça perdão e busque esse revestimento, esse dom que vem do alto. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero orar agora pela sua vida material, pela sua vida financeira, orar pela sua vida espiritual, pelo seu crescimento, pelos seus dízimos, primícias e ofertas também. Pai, eu consagro a Ti os dízimos, primícias e ofertas do seu povo. Eu oro para que o Senhor manifeste a sua graça e o seu poder na vida material, na vida financeira, na vida emocional, sentimental e, acima de tudo, na vida espiritual. Sem Ti nós nada podemos. E o Senhor nos ensina que nós temos que cumprir os princípios para que o seu poder venha sobre nós, para que nós estejamos aptos a sermos abençoados. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. E eu quero lançar uma palavra profética sobre o mês de junho. Hoje encerramos o mês de maio. E eu quero lançar a palavra profética sobre o mês de junho. O mês, como foi cantado aqui no hino, no louvor no início. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluias. Mês de surpresas agradáveis. Mês onde o medo não vai mais impedir que você seja feliz, que você se realize e que essa graça, esse revestimento do poder de Deus transborde sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Um mês de junho abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Recados, quarta-feira estamos aqui às 8 da noite. Amém? Domingo de manhã tem a escola bíblica dominical. Amém? Não falte, entre pelo Zoom. E nesse mês de junho nós vamos fazer a Santa Ceia no próximo domingo, tá? Que o mês começa na segunda, pode ficar muito longe lá na frente e o povo fica falando da Santa Ceia e esquece. Então nós vamos fazer a Santa Ceia no próximo domingo, amém? Em nome de Jesus, vai ser o primeiro domingo de junho, mas não tem problema, nós vamos fazer no próximo domingo a nossa Santa Ceia. Glória a Deus, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz
do Senhor Jesus. Glória a Deus.